Bem-vindos ao Todos e Peter, eu sou o Peter e vocês são todos, e hoje a gente vai falar sobre binder e packer. Mas Peter, o que diabos é binder e o que diabos é packer? Como vocês sabem, homens trans são pessoas que nasceram com a genitália feminina e se identificam com o gênero masculino. A maioria de nós não se descobre ou não começa o tratamento hormonal e a transição até depois da puberdade. Então, o que acontece? A puberdade. E com a puberdade a gente ganha seios. E como a gente se identifica como homem, para a maioria de nós é um desconforto ter os seios aparecendo e não ter um pinto e ter uma vagina. Então, com o tempo, não sei quem foi que criou, mas alguém criou essas duas coisinhas maravilhosas que são o packer e o binder. O que é um binder? É uma espécie de colete que faz uma compressão nos seios, deixando eles como se fosse um peitoral mais masculino, assim como o que eu estou usando agora. E isso ajuda a gente a viver o dia a dia sem se sentir tão desconfortável na frente das pessoas. E isso nos ajuda a passar como homem cis e evita muitos desconfortos ao longo da vida. Então, isso aqui é um binder. Na verdade, existem vários modelos de binder, tá? De várias formas, mas esse aqui, ele vem com isso, que eu não sei o nome disso, mas se alguém souber pode me dizer. Que são 3 níveis, que aqui, no caso, o último seria o mais apertado, pra tu saber o que tu quer. Se tu se sente mais confortável com menos ou com mais, e aí tu engancha desse outro lado e bota como se fosse uma blusa mesmo. E isso ajuda a gente a passar todos os dias se sentindo menos desconfortável do que a gente se sentiria usando um sutiã, por exemplo, ou não usando nada. E existem várias formas, na verdade. Existe sem, tipo, tomara que cai, que é o que eu tô usando agora, que não recomendo, eu achei horrível. E existe essa forma, existe o outro que é inteiro. Então existem várias formas de binder. Existem os que são já de um tamanho único, que tu tem que colocar ele, e eu acho que, pelo que eu vi reviews de outros caras, é mais difícil porque ele já vem, como ele já vem menor assim pra comprimir, é mais difícil de conseguir colocar, mais confortável, enfim. Nunca testei, um dia talvez eu teste. E existe esse que daí tu regula conforme se sente confortável. Ah, Peter, mas isso não causa nenhum problema porque faz uma compressão e como que funciona? Bom, na verdade não é recomendado o uso dele contínuo por mais de 8 horas, mas muitos de nós temos que usar por mais de 8 horas porque às vezes a gente trabalha e estuda direto ou trabalha mais de 8 horas e não tem uma pausa que dê pra tirar e deixar descansar, mas o ideal seria que a gente conseguisse usar no máximo 8 horas por dia e depois descansar, ou pelo menos ser uma pausa de 2 horas entre o resto do tempo. Mas às vezes não dá, então é a vida. Ah, que legal, Peter, eu quero comprar um desses. Legal. Pois então, não é tão legal assim, porque na verdade a maioria deles é bem caro. Mas se vocês quiserem dicas, eu tenho dicas de várias lojas pra comprar, enfim. E também existem várias pessoas que fazem projetos pra doar e pra fabricar pra pessoas que não têm condição de comprar, porque é uma coisa de necessidade mesmo, que é bem importante para os homens trans. Me chamem ou falem nos comentários que eu dou umas dicas pra vocês. Tá, mas e não dá pra fazer isso em casa? Parece tão simples. Dá pra fazer em casa. Mas não é recomendado porque a maioria desses que são feitos por lojas, enfim, eles são já projetados pra ter o mínimo de problema possível. Mas se vocês procurarem na internet tem inúmeros vídeos de como fazer um binder e inúmeras formas. O que eu não indico em hipótese alguma é que usem faixas pra fazer isso. Por quê? Sabe aquelas faixas que a gente enrola no braço ou que enrola em qualquer parte do corpo? Quando machuca, ou quando torce, quando quebra? O que acontece? A maioria dos caras que estão recém se descobrindo, recém começando a transição, eles usam isso, eu já usei, pra comprimir, porque ele é muito bom pra comprimir, ele é muito útil. Só que qual é o problema? O problema é que aquilo foi projetado para ficar parado. Então, quanto mais tu te mexe durante o dia e tu tá com aquilo, ele vai apertando mais. Então, ele causa um certo aumento do dano à saúde. Então, não é indicado. Existem outras formas de fazer em casa. Se puder evitar essa forma, seria melhor.
Tá, tudo bem, nós entendemos o que é o binder, nós entendemos para que serve. E qual é o preço dele? O preço do binder varia entre 30 a 90 reais. Nossa, é caro pra caramba. E o meu eu comprei por 70 reais ou 80 reais e não foi uma boa compra, eu não gostei. Porque ele era tomara que caia e na verdade ele mais caiu do que ficou em mim. Inclusive eu sugiro que vocês mudem o nome dele pra vai cair em vez de tomara que caia, porque realmente não foi uma boa compra. E depois disso ainda eu vi um que eu queria, que é um dessa forma aqui, com alcinhas e tudo mais, por um preço mais barato. E aí eu fiquei bem triste, mas tudo bem, agora eu já sei. E esse aqui que eu mostrei pra vocês eu comprei no eBay, bem barato na verdade, foi 8 reais e pouco. Mas pra tu comprar no eBay tu precisa ser pelo PayPal, então nem todo mundo pode, porque precisa botar cartão de crédito, enfim. E eu comprei, ele levou um mês pra chegar quase, mas ele ficou maior do que ele deveria, porque eu comprei uma loja do Japão, eu acho, e os tamanhos eram estranhos, e aí eu pesquisei e converti o tamanho, e depois eu descobri que eu tinha que ter pedido um tamanho menor do que o meu. E, enfim, ele ficou maior e não serviu para o que ele deveria. Então, eu usei ele só 2 vezes, e inclusive eu pretendo dar ele para alguém que precise, porque pra mim não serviu. Mas eu falo disso no final do vídeo, então fiquem até o final do vídeo se vocês quiserem ele. Outro problema que os homens trans normalmente, nem sempre, sofrem é o fato de não ter um pintinho e não ter um volume na calça. E isso causa algum desconforto quando tu vai usar uma calça jeans muito apertada ou quando tu vai usar um short apertado. Então existe o packer. O que é o packer? Existem várias formas e várias utilidades para o packer. Existe o packer para volume, que é basicamente um pinto de borracha, e ele serve para dar volume na calça. Existem vários tamanhos, existem várias cores, enfim. Existe o packer para volume para sexo, que seria mais ou menos como um pinto de sex shop, mas para homens trans, porque daí ele serve para o volume na calça diariamente e para fazer sexo. E a diferença desse packer que serve para sexo para um pinto de sex shop é que normalmente eles são de cores variadas e normalmente tem um vibrador junto, e esse funciona, normalmente ele tem uma aparência mais realista, que é realmente para tu se sentir como se fosse um pênis real, e ele normalmente não vibra. E existe o STP, que ele funciona para mijar de pé. Então ele é basicamente que nem os outros, e ele funciona muitas vezes para volume também, e para tu mijar de pé. Bota ele ali e mija de pé. E aí existem os packers, que são só para fazer volume, os packers que são para volume, sexo e STP, os packers que são para só STP e volume, enfim, existem variados tipos de packers. E qual é o preço dos packers? Então, esse é o problema maior ainda do que os binders, porque os packers são extremamente, exorbitantemente caros. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, eles tendem a ser o mais realista possível, tanto nas cores quanto na textura, enfim, e nas funções deles. Então eles não são baratos de fabricar. E hoje em dia aqui no Brasil a gente tem poucas lojas que fabricam os packers para homens trans. E então o preço é bem caro, normalmente varia entre 150 reais até 500 reais, enfim. E aí existem os packers gringos, que são bem mais baratos, mas que convertendo para o Brasil sairia bem mais caro. Então acaba que não vale a pena. É caro pra caramba, inclusive eu demorei bastante pra comprar o meu. E não, eu não vou mostrar ele aqui. Tá, Peter, então se eu não tenho dinheiro, eu não vou ter um packer. Bom, se tu não tem dinheiro, existem várias formas de fazer um packer. Eu só não vi nenhuma forma ainda de fazer um packer que funcione pra sexo, mas eu já vi várias formas de fazer packer que funcione para volume, e já vi algumas formas de fazer packer que funcione para STP. Então, se vocês quiserem, se vocês se interessarem ou quiserem me perguntar, eu dou umas indicações para vocês de alguns vídeos, ou eu até faço um vídeo de como fazer um packer STP ou um packer de volume mesmo. Então é isso, eu só queria mostrar para vocês mais sobre essas duas coisas que são bem importantes na vida da maioria dos homens trans. E sobre o binder, eu vou fazer uma publicação na minha página do Face, que o link está na descrição, com foto do binder e com especificação do tamanho dele
e o que isso significa no Brasil. E se alguém quiser, é só comentar eu quero o binder na publicação. E se mais de uma pessoa quiser, eu sorteio pra vocês. Eu vou deixar o post por 2 semanas, então vocês têm esse prazo pra se interessar ou não e pra mandar pra outras pessoas, se não for o tamanho de vocês. E eu faço o sorteio, ou então eu mando pra pessoa que, se for só uma pessoa que queira, no dia 8 de março. Se vocês tiverem interesse no binder e vocês não tiverem como comentar na publicação por conta de família, ou vocês não tiverem saído ainda do armário, ou alguma coisa do tipo, pode me chamar no privado da página e falar que quer, que vai ser a mesma coisa. Pro vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Sábado passado eu não pude publicar vídeo, peço desculpa por isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Se vocês não gostaram, deem dislike. Se quiserem conversar comigo, podem conversar nos comentários, ou na minha página, ou no meu Facebook. Eu fiz um novo Snap pra vocês poderem seguir, porque o antigo eu não pude mudar o usuário. Então é Peter_ThePan, se vocês quiserem me seguir. A gente se vê no sábado.